Muito bom dia, queridos alunos do terceiro ano, como estão todos? E espero e desejo que estejam todos bem. Com vocês, Tenente Pilar, e vamos dar continuidade ao conteúdo de língua portuguesa da base comum. Continuaremos esta aula com muitos exercícios de pontuação. Quem não acessou o chat, acesse, participe, retire as suas dúvidas. Estamos à disposição. Primeira questão, assinale a alternativa em que há erro de pontuação. Letra A, era do conhecimento de todos a hora da prova, mas alguns se atrasaram. B, a hora da prova era do conhecimento de todos. Alguns se atrasaram, porém. C, todos conhecem a hora da prova. Não se atrasem, pois. D, todos conhecem a hora da prova, portanto, não se atrasem. E é nenhuma das anteriores. Vamos lá, participando. Qual opção vocês acham que está incorreta? Em que há o erro de pontuação? A, B, C, D ou E? Enviem no chat. Ficaram em dúvida? Enviem as opções. 10 segundinhos, né, para que vocês possam enviar a resposta, participar. A, B, C, D ou E? Incorreta a letra A, era do conhecimento de todos a hora da prova, mas alguns se atrasaram. E por que nós temos esse erro? Qual é o erro, na verdade? Enviem no chat, participem. Podemos? Já enviaram? Participaram? Então, o uso da vírgula nesse item está incorreto porque ela não é necessária após a conjunção mas, apenas antes. A vírgula pode existir após essa conjunção, se após vier uma oração intercalada, como uma oração adverbial. Porém, não é o caso. Então, não temos aí essa vírgula. E os outros itens? Temos justificativa? A, B, C, D. Por que está correta na B? E na C? E na D? Vamos lá, quero explicações, quero participação. Espero que já consigam responder a todos esses questionamentos. Vamos dar continuidade ao nosso exercício. Questão de número 2. Tendo em vista que o uso da vírgula também se relaciona a fatores de ordem sintática, corroborando assim para uma perfeita estruturação do pensamento, justifique o emprego do referido sinal mediante os enunciados subsequentes. Então, temos frases e quero justificativas. Vou ler todas e, após isso, enviem as respostas no chat. Participem. Letra A. Parabéns, querido. Por que a utilização, então, dessa vírgula? B. Naquela tarde, todos haviam saído. C. O Rio de Janeiro, que é considerada a cidade maravilhosa, irá sediar um dos grandes eventos esportivos. D. Viajarei nestas férias, isto é, se houver possibilidade. E E. Hoje o clima está ameno, pois choveu durante a noite. 10 segundinhos para que vocês possam enviar as respostas, participem. Qual a justificativa da utilização da vírgula nessas frases? Vamos começar a correção, né? Devagar e sempre. Parabéns, querido. Por que a utilização, então, dessa vírgula? Vocativo, só relembrando um chamamento. Parabéns, querido. Com quem eu estou falando? A quem me dirijo? B. Naquela tarde, todos haviam saído. Esse naquela tarde é o que mesmo? Adjunto adverbial de tempo. Naquela tarde, vírgula. Todos haviam saído, então eu tenho um adjunto adverbial de tempo deslocado, ou seja, do início da minha frase. E se tivesse no meio? Todos, naquela tarde, haviam saído. Então, da mesma forma, estaria entre vírgulas, porque
está deslocado. E se tivesse ao final da frase? Aí não, todos haviam saído naquela tarde, ponto. Justamente ao final da frase é o local ideal dele. O Rio de Janeiro, que é considerada a cidade maravilhosa, irá sediar um dos grandes eventos esportivos. Fácil, fácil. Por que a utilização da vírgula? Uma oração subordinada adjetiva explicativa. Então, estou acrescentando uma informação. Viajarei nessas férias, isto é, se houver possibilidade. Uma expressão corretiva, isto é, então eu tenho entre vírgulas. Hoje o clima está ameno, pois choveu durante a noite. Nosso sonho, né? Esses dias estão quentes, nada de chuva por enquanto. Mas o que interessa é a vírgula, oração coordenada explicativa. Temos então a vírgula. Questão 3. Uma noite dessas, vindo da cidade para o Engenho Novo, encontrei no trem da Central um rapaz aqui do bairro, que eu conheço de vista e de chapéu. Esse segmento dá início ao romance Dom Casmurro, um dos mais famosos da literatura brasileira. A opção em que a afirmativa está correta é: em lugar de destas, deveria estar dessas. E aí? B. Vindo deveria ser substituído por quando vinha. C. Em lugar de para o, deveria estar ao. D. O termo no trem da Central poderia estar entre vírgulas. E o pronome eu deveria ser omitido no texto. Então, esse exercício não trata apenas de vírgulas, mas de relação de coesão, de coerência, de acordo com substituições e assim por diante. Conteúdo já estudado por vocês. E aí, o que vocês acham? Em lugar de destas, uma noite destas, vindo da cidade para o Engenho Novo, e aí, deveria ser dessas, então? Vindo deveria ser substituído por quando vinha? Uma noite dessas, quando vinha da cidade para o engenho, é isso? C. Em lugar de para o, deveria estar ao. Vindo da cidade ao Engenho Novo? D. O termo no trem da Central poderia estar entre vírgulas, onde está. Encontrei, vírgula, no trem da Central, vírgula, um rapaz aqui do bairro. Então, esse no trem da Central poderia estar entre vírgulas. E o pronome eu deveria ser omitido no texto, que conheço de vista e de chapéu. Qual está correta? Ah, professora, para mim todas estão. E temos um problema, né? Apenas uma correta. E ela é justamente a de vírgulas. Por que que esse termo deveria estar entre vírgulas? Uma noite dessas, vindo da cidade para o Engenho Novo, encontrei, vírgula, no trem da Central, vírgula, um rapaz aqui do bairro. Por que que esse no trem da Central deveria estar entre vírgula? Um adjunto adverbial de lugar, então faz referência a um lugar. Neste caso, deveria estar onde? No final da frase, mas está deslocado no meio da frase. Neste caso, poderia estar entre vírgulas. Questão 4. Em relação aos sinais de pontuação, assinale a alternativa que não está correta. Então, apenas uma está errada. Bem diz o ditado: vento ou ventura, pouco dura. B. A mim? Que ideia! C. Dom Pedro II, imperador do Brasil, foi um monarca sábio. D. A terra, o mar, o céu, tudo apregoa a glória de Deus. E aonde? Perguntou Dona Plácida. Estou dando um tempinho para que vocês possam enviar as respostas. Em relação aos sinais de pontuação, uma desses itens está incorreto.
A, B, C, D ou E? Fácil, fácil. Quero até a explicação, se puderem já enviem. Por que está incorreta a opção? Vamos à resposta? Incorreta a letra D, então, Dom Pedro II, vírgula, imperador do Brasil. Eu tenho aí um aposto, uma informação a mais de Dom Pedro II. Então, Dom Pedro II, vírgula, imperador do Brasil, vírgula, foi um monarca sábio. 5. Assinale a alternativa em que o período proposto está corretamente pontuado. A. Neste ponto, viúva amiga, é natural que lhe perguntes, a propósito da Inglaterra, como é que se explica a vitória eleitoral de Gladstone? Gladstone? Seria isso? B. Neste ponto, viúva amiga, é natural que lhe perguntes, a propósito da Inglaterra, como é que se explica a vitória eleitoral de Gladstone? C. Neste ponto, viúva amiga, é natural que lhe perguntes a propósito da Inglaterra, como é que se explica a vitória eleitoral de Gladstone? D. Neste ponto, viúva amiga, é natural que lhe perguntes a propósito da Inglaterra, como é que se explica a vitória eleitoral de Gladstone? E neste ponto, viúva amiga, é natural que lhe perguntes a propósito da Inglaterra como é que se explica a vitória de Gladstone. A, B, C, D ou E. Percebam que durante a leitura já tivemos uma alteração, né, da fala, da entonação, e isso é tudo resultado da pontuação. Percebam a importância? A, B, C, D ou E. Qual a frase correta quanto à pontuação? Letra B. Neste ponto, viúva amiga, ou seja, aqui eu me dirijo, né, ao vocativo. É natural que lhe perguntes, a propósito da Inglaterra, como é que se explica a vitória eleitoral de Gladstone? Então, correta a letra B. Questão 6. Já estamos na metade. Vamos lá, participem. Observe as frases. Ele foi, logo eu não fui. 2. O menino, disse ele, não vai. 3. Deus, que é Pai, não nos abandona. 4. Saindo ele e os demais, os meninos ficaram sós. Assinale a alternativa correta. Em 1, há erro de pontuação. B. Em 2 e 3, as vírgulas podem ser retiradas sem que haja erro. C. Na 1, se mudar a vírgula de posição, muda-se o sentido da frase. D. Na 2, faltam 2 pontos depois de disse. E nenhuma das anteriores. 10 segundinhos, A, B, C, D ou E. Podem reler as frases com calma. Ele foi. Logo eu não fui. O menino, disse ele, não vai. Deus, que é Pai, não nos abandona. Saindo ele e os demais, os meninos ficarão sós. Resposta. Letra C. Na primeira, se mudar a vírgula de posição, muda-se o sentido da frase. Exatamente isso. Vamos a algumas explicações. Na A, quando eu falo em um há erro de pontuação, uma alternativa totalmente incoerente, se tratando de padrão formal da linguagem, visto que, por se tratar de uma oração coordenada sindética conclusiva, claro que vocês já sabiam de toda essa classificação, a vírgula se faz necessária. B. Em 2 e 3, as vírgulas podem ser retiradas sem que haja erro. Então, a afirmação não condiz com o enunciado em questão. Haja vista se tratar de orações intercaladas, o uso da vírgula também se faz necessário. Em C, a alternativa adequada ao enunciado, portanto, é indicada. Se houver a mudança do referido sinal de pontuação, o sentido se tornará alterado.
Próxima, percebam, se só mudar, né? Exemplo, colocar a vírgula após o logo. Ele foi logo, vírgula. Eu não fui. Percebam que o logo já tem um outro significado, um outro valor semântico. Então, essa alteração da vírgula altera o valor semântico da frase. D. Na 2, faltam 2 pontos depois de disse. Alternativa inadequada. Haja vista que, por se tratar de um discurso indireto, o uso da vírgula se encontra perfeitamente adequado. No caso, os 2 pontos somente se aplicariam a um discurso direto. E é alternativa incoerente, né? Nenhuma das anteriores. Haja vista já está demarcada a alternativa adequada ao enunciado, representada pela letra C. Então, a letra C é a correta. Com certeza todos vocês acertaram, não é mesmo? 7, iremos até a questão 10. Adaptada. Um vírus, para sobreviver, tem de se instalar numa célula. A expressão destacada no período acima, partindo do princípio de que a vírgula se encontra presente entre a oração subordinada adverbial e a oração principal, indica a ideia de comparação, finalidade, condição, causa ou modo. E o período que está destacado é justamente o que está entre vírgulas. Então, um vírus, para sobreviver, tem de se instalar numa célula. Então, esse para sobreviver indica a ideia de comparação, finalidade, condição, causa ou modo. 10 segundinhos. Muito tempo, né, para uma questão tranquila dessa. A, B, C, D ou E, resposta letra B. Então, vírus com a finalidade de sobreviver tem de se instalar numa célula. Muito bem, excelente. Infere-se como alternativa adequada ao enunciado da questão a demarcada pela letra B. Haja vista que ela, a subordinada, expressa a ideia apontada na questão, justamente de finalidade. 8. Assinale a letra que corresponde ao período de pontuação correta. A. Quase todos procediam da Prússia Oriental, da Pomerânia. Havia, porém, alguns que vinham das bandas do Reno. B. Quase todos procediam da Prússia Oriental da Pomerânia. Havia, porém, alguns que vinham das bandas do Reno. Na verdade, algumas opções têm vírgula a mais, outras vírgula a menos, e isso dificulta muito durante a leitura. C. Quase todos procediam da Prússia Oriental da Pomerânia. Havia, porém, alguns que vinham das bandas do Reno. D. Quase todos procediam da Prússia Oriental, da Pomerânia. Havia, porém, alguns que vinham das bandas do Reno. Quase todos procediam da Prússia Oriental. Da Pomerânia havia, porém, alguns que vinham das bandas do Reno. Percebam que a alteração gera, com certeza, mudança no valor semântico. E isso é muito importante, essa informação é muito importante. Veremos logo adiante nas próximas questões. A, B, C, D ou E, assinale a letra que corresponde ao período de pontuação correto. Temos aí uma opção correta. Qual é ela? Letra C. Quase todos procediam da Prússia Oriental, da Pomerânia. Havia, porém, alguns que vinham das bandas do Reno. Excelente! Com certeza todos vocês acertaram, não é mesmo? Todos vocês, porque eu espero que alunos estejam participando do chat. Se não, ainda dá tempo de acessar e participar. Se estiverem assistindo a esse vídeo em outro momento que não da grade, podem também retirar as dúvidas através do fórum. Nós estamos à disposição. Questão 9. Assim eu quereria a minha última crônica, que fosse pura como esse sorriso. Assinale a alternativa correta. Os 2 pontos anunciam e introduzem um esclarecimento. Assim eu quereria a minha última crônica, que fosse pura como esse sorriso. Os 2 pontos anunciam e introduzem uma citação.
C. Os dois pontos foram empregados para encurtar a frase. D. Os dois pontos denotam sempre uma separação mais ampla que a da vírgula. E os dois pontos antecipam um desejo do autor. Fácil, fácil, mas vocês têm 10 segundos para responder no chat. Já passaram-se, né? Mais de 10 segundos, inclusive. Resposta letra A. Fácil, fácil. Os dois pontos anunciam e introduzem um esclarecimento. Então, assim eu quereria a minha última crônica. Como seria? Que fosse pura como esse sorriso. Então, um esclarecimento. Finalmente, questão de número 10. Desafio. Pontue corretamente as frases a seguir. Então, vou ler as frases sem hesitação, sem pontuação, e vocês farão as demarcações necessárias. A. João toma banho quente e sua mãe diz ele quer o banho frio. B. No porto, um navio holandês entrava um navio inglês. C. Voar da Europa à América uma andorinha só não faz verão. E aí, precisam de mais tempo? Enviem no chat as respostas. Queremos conferir. Precisa de pontuação? Não precisa? Aonde? Vamos à letra A, só para que vocês entendam. João toma banho quente e sua mãe diz ele quer o banho frio. Professora, não entendi nada. Muito bem. Essa é a ideia. A partir da utilização da pontuação correta, a frase passa a ter sentido. Então, percebam a dificuldade que nós temos ao corrigir respostas completas, ao corrigir textos, produções textuais de vocês, por falta da utilização correta da pontuação. Isso interfere em muito. Professora, mas eu só esqueci de uma vírgula, só coloquei uma vírgula a mais. Muito bem, altera totalmente o sentido da frase. Vamos lá. Primeira, então, letra A. João toma banho e sua. Ponto. Mãe, vírgula, diz ele, vírgula, quero banho frio. Então, percebam a utilização da pontuação. João toma banho e sua. Ponto. Mãe, vocativo. Mãe, diz ele, quero banho frio. Fácil, fácil, né? E na B? Então, a partir da correção da A, o que vocês me dizem da B? Preciso colocar alguma pontuação? Onde? Um navio holandês entrava no porto um navio inglês. Então, essa frase fica exatamente como está. Por quê, professora? Muito bem. Esse entrava não é do verbo entrar, mas sim o presente do indicativo de entravar, que significa atrapalhar. Então, poderíamos colocar uma vírgula, se fosse o caso, depois de porto, por ser um adjunto adverbial. Nessa situação, se ele for considerado curto, não há a obrigatoriedade da utilização da vírgula. Se fosse longo, aí seria necessário. Se quiserem colocar, facultativo. Então, no porto, vírgula, um navio holandês atrapalha um navio inglês. Então, um navio holandês entrava um navio inglês. E C, voar da Europa à América uma andorinha só não faz verão. E aí? Então, voar da Europa à América uma andorinha só não faz verão. Então, verão é a terceira pessoa do plural do presente do indicativo ver. Ou seja, vocês verão. Voar da Europa à América, uma andorinha só não faz. Vocês verão isso, tá? Então, seria nesse sentido. Então, vamos lá, continuando a resposta. Verão é a terceira pessoa do plural do presente do indicativo de ver. Nosso ouvido, no entanto, é sugestionado pelo velho provérbio, uma andorinha só não faz verão. Então, a partir da leitura, vocês
é farão essa relação, só que não é o caso. Esse verão é a terceira pessoa do plural do presente do indicativo do verbo ver. Então, voar da Europa à América, uma andorinha só não faz. Vírgula, verão. Vou disponibilizar novamente os gabaritos. Podem conferir com calma. Se tiverem dúvidas, enviem. Estamos sempre à disposição. No mais, desejo que tenham uma excelente continuidade de semana. Fiquem todos com Deus e até a próxima aula.